Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do coração de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a ternura da Virgem Maria e a luz vivificante do Espírito Santo estejam agora mesmo entrando pela porta da sua casa, abraçando a sua família e trazendo serenidade para o seu coração. Como é bom, como é revigorante estarmos juntos mais uma vez para meditar essa palavra de Deus, que é o mapa seguro para não nos perdermos nas estradas tortuosas desta vida. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma daquelas situações de pura maldade humana, de falsidade, mas que Jesus, com sua sabedoria infinita, transforma em uma lição eterna para todos nós. Prestem bem atenção no que estava acontecendo. Os fariseus e os partidários de Herodes se juntaram. Eram grupos que não se davam bem, mas para tentar derrubar Jesus, eles se uniram. É sempre assim, não é, minha gente? O mal se une fácil para tentar destruir o que é bom. Eles chegam perto de Jesus cheios de elogios falsos, com a boca cheia de mel, dizendo: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus. Era tudo teatro. A intenção deles era armar uma arapuca para Jesus. Aí vem a pergunta venenosa: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Minha gente, César era o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo na época, e o povo judeu odiava pagar impostos para ele porque se sentiam oprimidos. A armadilha era perfeita. Se Jesus dissesse sim, paguem, o povo ia se revoltar e dizer que Jesus era um traidor da pátria, que estava do lado dos romanos. Se Jesus dissesse não, não paguem, os fariseus iam correndo contar para as autoridades romanas, e Jesus seria preso na hora por rebelião. Parecia que não tinha saída. Mas Jesus, que conhece o fundo do nosso coração, pede uma moeda. Ele olha para a moeda e pergunta: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles respondem: de César. E aí, Jesus dá a resposta que deixou todo mundo de boca aberta, uma resposta que atravessou séculos e chega hoje na sua sala, no seu quarto: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus filhos, vamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade suada de cada dia. O que Jesus está nos ensinando? Primeiro, ele nos diz que nós temos compromissos neste mundo. Você tem que pagar os seus boletos, você tem que trabalhar honestamente, você tem que cumprir as suas obrigações de cidadão. Isso é dar a César o que é de César. Nós não podemos usar a fé como desculpa para sermos preguiçosos ou irresponsáveis com a nossa família e o nosso trabalho. Mas a grande virada, o grande tesouro deste Evangelho está na segunda parte: e a Deus o que é de Deus. Minha gente, a moeda tinha a imagem de César, por isso pertencia a ele. Mas eu te pergunto hoje, meu irmão, qual é a imagem que está gravada na sua alma? O livro do Gênesis nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você tem a marca de Deus carimbada no seu coração. Se a moeda de prata pertence a César porque tem a cara dele, a sua vida pertence a Deus porque tem a imagem do Pai Celestial impressa nela. Sabe qual é a raiz de tanta dor, de tanta ansiedade, de tanta depressão nos dias de hoje? É que nós estamos dando a César aquilo que pertence a Deus. Nós estamos pegando a nossa paz, a nossa família, o nosso tempo, a nossa saúde, e entregando tudo nas mãos do mundo. É aquele pai de família que se mata de trabalhar 15 horas por dia para ter dinheiro, mas perde o crescimento dos filhos e o amor da esposa. Ele está dando a vida dele para César. É o jovem que destrói a própria saúde nos vícios, nas baladas, na pornografia, entregando seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para o mundo. É a pessoa que vive doente de ansiedade, com o coração acelerado, com pânico,
Porque passa o dia inteiro consumindo notícias ruins e se comparando com a vida falsa dos outros na internet, esquecendo de dobrar os joelhos e entregar as suas preocupações ao Senhor. Meus amados, o diabo quer roubar a imagem de Deus que está em você. Ele quer amassar a moeda da sua vida com tristezas, com dívidas, com brigas no casamento, com doenças incuráveis, para que você não se reconheça mais como um filho amado do Altíssimo. Mas hoje, Jesus está te pedindo: devolve para mim o que é meu. A sua vida não pertence à tristeza. O seu casamento não pertence ao divórcio. O seu futuro não pertence ao medo. Você pertence a Deus. Tire o peso do mundo das suas costas. Cumpra os seus deveres, trabalhe, mas reserve o melhor do seu coração, o melhor do seu tempo, e a sua confiança absoluta nas mãos daquele que te criou. Quando você dá a Deus o que é de Deus, Ele cuida de você de um jeito que o mundo jamais conseguiria cuidar. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Mestre da verdade e Salvador das nossas almas, nós nos colocamos agora diante da Tua presença santa e adorável, com os joelhos dobrados e o coração contrito, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua sabedoria infinita. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é uma espada afiada que corta as amarras da mentira e nos liberta das armadilhas que o mundo e o inimigo tentam colocar no nosso caminho. Como é bom saber que não estamos sozinhos, que temos um Deus que enxerga muito além das aparências e que sonda as profundezas do nosso coração. Nós Te pedimos perdão, amado Jesus, pelas muitas vezes em que caímos na hipocrisia e na falsidade. Perdoa-nos por todas as vezes em que os nossos lábios Te louvaram na igreja, mas as nossas atitudes dentro de casa, no trabalho e na vizinhança Te crucificaram novamente. Nós Te pedimos perdão, Senhor, de modo muito especial, porque temos dado a César o que é Teu. Nós temos entregado a nossa paz ao mundo. Nós temos colocado a nossa confiança no dinheiro, nos médicos, na política, nas seguranças humanas, e temos nos esquecido de que Tu és o nosso único e verdadeiro provedor. Lava a nossa alma, Mestre. Passa o Teu sangue precioso sobre a nossa mente e purifica os nossos pensamentos, restaurando em nós a imagem e a semelhança do Pai, que o pecado e a dor tantas vezes tentaram apagar. Olhai por nós, Senhor, porque estamos cansados e oprimidos pelas exigências deste mundo cruel. Nós Te apresentamos, Jesus, todas as dores físicas, emocionais e espirituais daqueles que estão rezando conosco neste exato momento. Nós Te pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão acamados, enfrentando doenças gravíssimas. Olha para quem está na fila de um hospital, para quem acabou de receber um laudo médico de câncer, de problemas cardíacos, de enfermidades raras. Mestre, Tu tens o poder sobre a vida e a morte. Passa com a Tua mão chagada, essa mão que foi furada na cruz por amor a nós, e toca agora mesmo nos corpos doentes. Nós clamamos pela cura. Nós pedimos que toda doença recue diante da autoridade do Teu santo nome. Nós Te suplicamos, Senhor, pelas mentes adoecidas. Quantos dos Teus filhos não conseguem dormir à noite? Quantas pessoas estão aprisionadas pela síndrome do pânico, pela depressão severa que tira a vontade de sair da cama, pela ansiedade que sufoca o peito e traz a sensação de morte iminente. Vem, Espírito Santo Consolador, sopra a Tua paz celestial sobre essas mentes atormentadas. Expulsa todo espírito de desespero e de opressão. Nós declaramos que as nossas mentes pertencem a Deus, e não ao medo. Nós Te entregamos as nossas famílias, Senhor. Ah, Jesus, como as nossas casas têm sofrido. Olha para os casamentos que estão por um fio, onde marido e mulher não conseguem mais conversar sem brigar, onde o respeito acabou e a mágoa tomou conta. Restaura o amor, Senhor. Traz de volta o perdão e o carinho. Olha para os pais que choram escondidos porque seus filhos se perderam nas drogas, na bebida, nas más companhias ou simplesmente viraram as costas para Ti. Resgata esses jovens, Senhor. Eles têm a Tua marca, a Tua imagem estampada na alma deles. Vai atrás dessa ovelha perdida e traz de volta para o seio da família e da igreja. Liberta os nossos lares das garras dos vícios e da destruição. Nós Te pedimos também, Deus de bondade, pelos trabalhadores e desempregados. Olha para a aflição de quem acorda cedo e não sabe como vai colocar comida na mesa,
para quem está com as contas atrasadas e sendo humilhado pelos cobradores. Abre as portas do emprego, abençoa o suor de cada trabalhador, dá-nos a graça de podermos honrar nossos compromissos, de darmos a César o que é de César, mas com a bênção e a providência que vem das tuas mãos. Senhor, nós te pedimos, toma conta de nós. Nós te entregamos a chave do nosso coração, a chave da nossa casa, o controle do nosso futuro. Nós queremos dar a ti, a cada dia, o nosso amor, a nossa devoção e a nossa fidelidade. Protege-nos das armadilhas dos homens maus e guarda os nossos passos na tua luz. Nós somos teus, Jesus. Fica conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que palavra transformadora nós recebemos hoje. Você percebeu a profundidade disso? O mundo pode até exigir o seu tempo, o seu trabalho, o pagamento dos seus impostos e boletos, mas a sua alma, o seu coração, a sua essência, isso pertence única e exclusivamente a Deus. Não permita que a ansiedade, que as tristezas ou que as opiniões das outras pessoas roubem a sua identidade de filho amado do Pai. Você tem um dono, e o seu dono é o Rei do Universo. Agora, minha gente, eu preciso que você me ajude nesta grande missão evangelizadora. A palavra de Deus não pode ficar parada. Por isso, se você sentiu o coração queimar de esperança com esta reflexão, clique agora no botão de inscrever-se no nosso canal. Ative também aquele sininho das notificações, para você nunca perder o nosso momento de oração diária. E o mais importante, faça uma ação missionária agora. Compartilhe este vídeo. Mande lá no grupo do WhatsApp da sua família. Mande para aquele amigo que você sabe que vive angustiado, trabalhando até adoecer, precisando lembrar que a vida dele pertence a Deus. Seja um canal de graça na vida de alguém hoje. E para eu saber que você rezou comigo e que você tomou posse desta palavra libertadora, desça aqui nos comentários e escreva com toda a força da sua fé: Senhor, a minha vida pertence a ti. Escreva isso e sinta o peso saindo das suas costas. Um conselho bem prático para a sua semana: tire 10 minutinhos do seu dia, todos os dias, desligue o celular, fuja das notícias que te assustam e fique em silêncio com Jesus. Devolva a Ele o que é dele, o seu tempo e o seu amor. Isso vai mudar a sua semana. Fiquem na paz do Senhor, meus filhos. Um abraço bem apertado no coração de cada um e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.